Vamos a mais um resumo de história. Falando agora das doutrinas sociais que surgiram no século XIX como consequência da Revolução Industrial e das transformações impostas por essa nova realidade. O contraste entre a miséria que viviam os trabalhadores e a riqueza proporcionada pela produção industrial despertava revolta, não só entre os trabalhadores, mas também entre pensadores e pessoas de origem burguesa. Ao longo do século XIX, surgiram várias doutrinas socialistas que propunham reformas que abrissem caminho para uma sociedade com mais justiça social e igualitária. Para os primeiros socialistas, as desigualdades sociais provocadas pela concentração de riquezas eram inaceitáveis e, por isso, surgiram doutrinas reformistas e revolucionárias. Uma das primeiras experiências socialistas foi a de Robert Owen, um empresário inglês que propunha um sistema econômico baseado na formação de cooperativas de trabalho, com armazéns com preços acessíveis aos trabalhadores, escolas e moradias populares dignas. Na mesma época, na França, surgiu um modelo com ideias semelhantes, criado por Saint-Simon, onde ele defendia uma nova ordem social com a administração coletiva da economia. Outro pioneiro das ideias socialistas foi o francês François Fourier, que criticava abertamente a sociedade industrial e propunha uma sociedade composta de comunidades mistas, onde a educação seria adequada a cada criança e o trabalho realizado conforme a vocação da pessoa. Tivemos ainda um pensamento um pouco mais radical, o pensamento de Auguste Blanqui, conhecido como blanquismo, que defendia o uso de métodos conspiratórios através de organizações secretas que provocassem uma revolução social, pois ele desprezava os métodos institucionais, como, por exemplo, a participação popular nas eleições. Esses projetos ficaram conhecidos como socialismos utópicos ou reformistas, porque se limitavam a oferecer alternativas para enfrentar a miséria e a exploração dos trabalhadores, sem apresentar alternativas revolucionárias capazes de destruir a sociedade burguesa. Dentre as propostas formuladas no século XIX, a que obteve a maior repercussão foi a de Karl Marx e Friedrich Engels, o socialismo científico e revolucionário. O projeto marxista, como ficou conhecido, se baseava na concepção de que a história da humanidade era determinada pela base econômica de cada sociedade, o que ele chamou de modo de produção, e pela dinâmica das relações de classe. As transformações históricas ocorriam a partir do conflito entre as organizações da produção, os organizadores da produção, os proprietários dos meios de produção, e os produtores diretos, os proprietários da sua força de trabalho. A exploração do trabalho no capitalismo se dava através da economia, através da diferença entre o preço da mercadoria produzida e os seus custos de produção e o valor monetário, o salário recebido pelo operário para produzir a mercadoria
né, o que ficou conhecido como mais-valia. A superação do capitalismo dependeria de uma tomada de consciência do trabalhador sobre a exploração a que ele estava submetido, ou seja, era preciso romper esse processo de alienação para que aconteça uma ação direta de expropriação dos meios de produção das mãos da burguesia e a formação de um Estado socialista, né, sob controle dos trabalhadores, como uma espécie de transição até a dissolução do Estado, da propriedade privada e a criação do comunismo. O anarquismo foi outra das doutrinas sociais nascidas no século XIX. Se baseava na idealização de uma sociedade onde as comunidades não teriam chefes e cada pessoa contribuiria para as necessidades do grupo ou da comunidade. O pensamento anarquista considerava o Estado e suas formas de organização como catastróficas, que serviam para submeter a maioria à vontade de poucos. Por isso, repudiavam todas as formas de organização social que reprimissem a liberdade e também condenavam até mesmo a formação de um Estado socialista como aquele preconizado pelos marxistas. Para eles, após a Revolução, é necessária a dissolução de todos os meios de opressão. Os principais expoentes do anarquismo foram o francês Joseph Proudhon e o russo Mikhail Bakunin.